Toda cidade tem seus fantasmas, mas em algumas eles ainda viajam de trem. Você já ouviu o som de um apito na madrugada, mesmo sem haver trilhos por perto? E se eu te dissesse que há um vagão antigo escondido na mata onde o tempo parou e quem entra nele talvez nunca mais saia? Hoje você vai embarcar numa viagem com apenas o bilhete de ida. Foi numa noite igual a essa, Joe, com o vento soprando do lado sorrateiramente, e o céu sem uma estrela para contar a história. É sobre os trilhos, vô? Aquele trem velho da cidade? Sim, sobre o vagão abandonado, um pedaço de ferro que carrega muito mais do que ferrugem. Carrega almas, menino. Faz mais de 50 anos, um descarrilhamento aconteceu na curva da serra. O trem levava 27 passageiros, mas só foram encontrados 12 corpos. Os outros sumiram. E o vagão? Ele parou e nunca mais se moveu. Está lá até hoje, inteiro, como se esperasse algo ou alguém para sua próxima partida. E ninguém mais andou nele? Alguns tentaram, crianças curiosas como você, adolescentes bêbados, querendo mostrar coragem, mas eles mudaram depois que voltaram, e outros nunca voltaram. E o que tem lá dentro do trem, vô? Alguns dizem que escutam gritos vindos de dentro do vagão à meia-noite. Outros que ele se move sozinho, mesmo estando fora dos trilhos. Mas o que todos dizem é que não se entra naquele vagão sem deixar algo para trás. E o que se perde lá fica para trás. Você não consegue recuperar. Ah, vô, isso é só pra me assustar, né? Tipo história de mula sem cabeça. Você já me viu brincar com essas coisas, Joãozinho? Foi nessa noite que algo acendeu no coração do pequeno João, aquela mistura de medo e curiosidade que só as crianças ousam seguir. E no fundo, ele sabia que mais cedo ou mais tarde pisaria nos trilhos malditos. A história do avô Antônio ecoava em sua mente. Um trem fantasma, passageiros mortos, como assim sumiram? Ele era um menino esperto, daqueles que desmontavam brinquedos para ver como funcionavam, e a ideia de um mistério sem resposta o consumia. Enquanto dormia naquela noite, João Henrique sonhou com os sons dos trilhos. No dia seguinte, enquanto o avô cochilava na rede, João pegou sua lanterna e um canivete velho para se proteger, claro, e seguiu em direção aos trilhos abandonados. O sol já se punha e o vento assobiava entre os eucaliptos como um aviso. Quando chegou ao local do acidente, seu coração acelerou. Os trilhos estavam enferrujados e no meio do mato alto, lá estava ele, o último vagão, quase intacto, como se o tempo não o tivesse tocado. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. Só uma olhadinha, pensou João Henrique. Ele subiu. Dentro, um cheiro de mofo e algo como carne estragada enchia suas narinas. Bancos de madeiras quebrados, malas abandonadas e riscos no chão, como se algo tivesse sido arrastado. Foi então que ouviu um sussurro atrás dele. Joãozinho, você veio brincar com a gente? João Henrique sentiu o ar se tornar gelado quando a voz sussurrou seu nome. Seus dedos tremeram ao redor da lanterna, cuja luz começou a piscar, como se algo tivesse sugando sua energia. O vagão que antes parecia velho e abandonado, agora respirava. As paredes de madeira rangiam, não com o vento, mas como se estivesse se contraindo. E então eles apareceram um por um. Figuras escuras se materializaram nos bancos. Passageiros, alguns ainda vestiam roupas antigas, amareladas pelo tempo. Outros eram apenas vultos desfigurados, com membros quebrados em ângulos impossíveis. Um homem de cartola, com um rosto esmagado, virou-se lentamente para João. Seus lábios não se moveram, mas sua voz ecoou na cabeça do menino. Você não devia ter entrado aqui, garoto.
Esse trem não faz mais paradas, só viagens sem volta. João tentou correr, mas a porta que estava entreaberta agora estava trancada. Ferrugem escorria das dobradiças como sangue seco. No fundo do vagão, uma figura destacou-se das sombras. Uma mulher de vestido branco ensanguentado, segurando uma boneca de porcelana sem rosto. Ela se aproximou e João percebeu que seus pés não tocavam o chão. Eles nos mataram, ela sussurrou. Mas não foi o descarrilhamento, foi o que veio depois. E então, as memórias do vagão invadiram a mente do João como um filme perturbador. 50 anos atrás, naquela mesma noite de verão, o trem estava cheio, famílias, comerciantes, um casal de noivos. Na curva do morro, algo puxou os trilhos. O maquinista gritou ao ver uma figura alta, de braços alongados demais, parado no meio da linha. Era tarde demais. O trem capotou e o vagão do meio foi esmagado como uma lata. Mas os sobreviventes logo perceberam que a morte no acidente teria sido uma gentileza, porque algo entrou no vagão naquela noite, algo que se alimentou do medo. Homens, mulheres e crianças foram arrastados para as sombras, um por um. Seus gritos ecoavam, mas ninguém fora do vagão os ouvia. Quando o sol nasceu, os corpos haviam desaparecido. Só restou o silêncio e o último passageiro vivo, um menino de uns 10 anos, assustadoramente parecido com João, fechou os olhos e jurou nunca contar o que viu. A mulher de vestido branco inclinou-se. Sua boca se abriu em um sorriso largo demais, cheio de dentes afiados. O trem só volta quando encontra uma alma parecida com a que escapou. Você é igualzinha a ele, o garoto que fugiu. Ele quebrou a maldição, mas agora você está aqui para nos substituir. João sentiu mãos invisíveis puxando seus braços. O chão do vagão começou a escurecer, transformando-se em um poço sem fim. Lá embaixo, coisas se moviam, coisas famintas. Foi quando ele ouviu distante o apito de um trem se aproximando e percebeu: o vagão não estava parado, ele estava se movendo. João gritou, lutando contra as garras que o puxavam para o escuro. Sua lanterna caiu, iluminando por um breve instante o que estava abaixo dele. Centenas de rostos, todos iguais ao dele, todas as crianças que o vagão já tinha levado. E então, não! Um grito soou, e João Henrique está sentado na cama, suando frio, coração acelerado. O quarto é normal. Na mesa, a lanterna que usara na varanda com o avô ainda está lá. O rádio toca baixo, uma música dos anos 70. João abre a janela. Dia ensolarado, pássaros cantando. Na estrada de terra, crianças brincam. Nada de trilhos abandonados. Respira aliviado e diz: foi só um sonho, um pesadelo maluco. E então o avô Antônio entra no quarto. Ouvi você gritando, Joãozinho, tudo bem? Foi o trem, vô, aquele da sua história. Eu sonhei que estava nele. Mas então João olha para as mãos e vê terra e ferrugem sob as unhas. No rádio, a música muda para um apito de trem distante. Alguns sonhos são mensagens, alguns pesadelos são lembranças, e alguns trens só partem quando você acorda.